Olá, que bom que você chegou até aqui. E que bom que você parou nesse vídeo. Esse vídeo rolou no seu feed. Você provavelmente deve ter visto muitas coisas, muitas capas diferentes, mas essa aqui chamou sua atenção. Esse título chamou a tua atenção. Esse vídeo chamou a tua atenção. E eu estou muito feliz que você parou, porque eu tenho certeza que os conselhos que vão ser dados aqui vão mudar a tua vida. Principalmente porque hoje eu vou trazer um tema que é campeão aqui no canal, campeão nos atendimentos, campeão nas redes sociais como um todo, que é o amor. Eu vou trazer conselhos para o amor a partir do tarô, tá certo? Eu prometo que por esses dias eu trago novamente uma leitura com baralho cigano. Tem muita gente que pede para voltar, traz uma leitura com baralho cigano. Eu vou trazer por esses dias. Mas hoje eu quero te dar um conselho de como você deve agir para que você encontre o amor da sua vida. Sim, amor não tem idade. Eu quero dizer isso com muita tranquilidade. Eu não sei a sua idade. Você pode ter de 20, 18, você pode ter 60, 70, quantos anos você tiver. Eu quero dizer para você em primeira mão que o primeiro conselho é: não existe idade para amar. Amor não tem idade. Amor tem encontro. Amor tem momento de ser encontrado, tá certo? Então esse é o primeiro conselho. Mas não vai ficar por aqui não, viu? Tem muito conselho para vir nessa leitura. Mas antes de eu explicar como ela vai funcionar, e antes de eu explicar direitinho como você vai escolher, eu quero pedir para que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho e principalmente siga o canal. Porque você seguindo é a certeza de que o algoritmo vai te entregar. É a certeza de que você vai ver as leituras, tá certo? Não dá para contar com um acaso, né? Você sabe que aqui sempre tem uma leitura massa. Aqui a gente sempre procura trazer um conselho para você, né? Para que você seja abençoada, para que você seja abençoado, para que você tenha aquela injeção de fé e de ânimo que você precisa. Então segue aqui, que vai ser massa, tá bom? Mas sem mais delongas, deixa eu explicar como é que vai funcionar, tá? Nós vamos ter aqui 5 pedras diferentes. O quartzo branco, o quartzo rosa, a ametista, o cristal e a amazonita, tá certo? Nós temos 5 pedras diferentes. E como é que vai funcionar, Felipe, essa leitura? Essa leitura vai funcionar da seguinte forma: eu vou embaralhar e vou puxar a carta de cada pedra, tá certo? E a gente vai fazer uma leitura de cada uma para trazer um conselho sobre o amor. E no final, a gente vai examinar as 5 para entender qual é o conselho geral que o tarô traz para a gente. Por que eu estou dizendo como que é um conselho geral? Porque eu tenho uma certeza absoluta de que cada leitura que é feita, ela tem uma correlação. Então, eu vou fazer a leitura do conselho para o quartzo branco, depois eu vou embaralhar, vou fazer a do quartzo rosa, depois sucessivamente. E no final eu vou trazer o conselho geral que as cartas estão querendo trazer para você. Então vamos junto nessa jornada, vamos junto nessa aventura, tá certo? Eu quero contar com você, eu quero que você venha junto comigo nessa leitura. Eu não quero fazer essa leitura só, tá bom? Eu quero fazer junto com você. E para que isso aconteça, eu preciso que você se concentre em onde você está. Que você pare o que você está fazendo, que você respire fundo e solte assim, ó. Bem pausadamente. Vai dar uma vontadezinha de bocejar, aí você encosta na sua poltrona, fica bem confortável, numa posição confortável, para que você escute esses conselhos. O conselho é: qual o conselho que o tarot tem para mim em relação ao amor? Amor, love, né? Eu vou usar esse deck aqui, Aura Pura. Eu achei ele lindinho e eu resolvi usar para fazer essa leitura. Vamos lá.
Vamos ver primeiro para o grupo que escolheu o quartzo branco, né? Vamos lá. Qual é a carta que vai sair de conselho para quem escolheu o quartzo branco? Vamos lá. Quando viram muitas assim, gente, não tô considerando, tá? Vamos baralhar direitinho e tirar a carta. E a carta é 9 de copas. Vê como é interessante esse deck, essa ilustração. Eu acho linda as ilustrações do Aura Pura. 9 de copas. 9 de copas é quase a completude. Interessante, né? É aquele momento em que a gente conquista tanta coisa do ponto de vista emocional que a gente acha que já conquistou tudo. Às vezes passa um pouco pela nossa arrogância, nossa prepotência nos processos. Eu acho muito interessante que o 9 de copas ele é um convite para que a gente tenha um pouco mais de, vamos dizer assim, de responsabilidade com aquilo que a gente está procurando. Porque o que acontece? Você, às vezes, até se encontra num bom relacionamento, num relacionamento massa, mas você toma uma postura de que, tipo, eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais me importar com nada. Eu cruzo meus braços, eu cruzo os braços e fecho os braços para que nada mais aconteça. Sabe? O 9 de copas ele tem muito isso. Eu tava procurando aqui no tarot de Waite, porque o 9 de copas de Waite é muito interessante. Aí, ó, o homem tá sentado à frente, de braços cruzados e atrás, colecionando emoções. Por que eu trouxe essa carta? Por que me deu vontade de trazer? Deixa eu te dizer uma coisa. A energia que você manda para o universo é a energia que você traz. Me desculpa dizer, mas para mim parece que você é uma pessoa que coleciona amores. Parece que você, do quartzo branco, tá naquela fase de que tá pulando de relacionamento em relacionamento e colecionando relacionamentos e colecionando relacionamentos. Só que eu quero te fazer um convite para você parar um pouco. Desculpa dizer isso, tá? É uma leitura um pouco forte, é um pouco pesada. Por quê? Porque às vezes a gente fica naquela ânsia, sabe? Por querer um amor e a gente termina escolhendo muito. Eu vou dizer isso porque eu conheço uma pessoa que é exatamente assim. É uma amiga minha. Eu amo ela de paixão, tá? Não vou dizer o nome, porque aí é antiético. Mas ela tem disso. Ela meio que, eu digo que ela coleciona amores. Porque ela é assim, ela conquista alguém, ela tá com alguém, aí ela, conquistei. Aí aquilo já passa. E aí ela tem um monte de gente que ela conquistou, que ela teve relacionamento, que ela foi feliz com essas pessoas, tal. Só que nenhuma delas ela resolveu fazer com que ficasse pro resto da vida, sabe? Porque se você for examinar o 10 de copas é a completude, né? A família perfeita, é a coisa tudo acontecendo. É como se ela sempre batesse na trave. Porque ela não consegue colocar como cerne do processo encontrar uma única pessoa para viver eternamente. É como se sempre houvesse a oportunidade de encontrar mais alguém, sabe? Então, o 9 de copas, para mim, nessa leitura, para amor, para mim especificamente, me traz esse sentimento, sabe? Esse sentimento de que você tá ali colecionando emoções. Mais um pra lista, mais um pra lista. E eu acho que isso não é uma energia muito boa de você colocar, tá bom? O conselho que eu trago pra você das cartas é o seguinte, olha, tá bom de parar. Para um pouco, dá um tempo pra você. Passa um tempinho parada, passa um tempinho parado, para, reflete, respira fundo. Eu sei que dói esse conselho, eu sei que é um conselho mais feroz, né, diferente dos que normalmente saem, mas esse conselho é muito importante para você. Dá uma pausa, dá uma parada, que é muito mais interessante você parar do que você ficar continuando nessa coleção de sentimentos e de amores, né? Vamos agora para quem escolheu o quartzo rosa, né? As pessoas que escolheram esse grupo do quartzo rosa. Vamos ver qual é o conselho que as cartas trazem a partir desse embaralhamento.
Vamos lá, embaralhar mais um pouquinho para ver qual o conselho que vai sair. Enquanto isso, vai seguindo, curtindo, compartilhando, tá? E buscando, né? Trazendo, buscando, não, ligando, ativando o sininho, porque essas leituras podem chegar até você, tá bom? Com mais facilidade até. A entrega fica melhor. Vou terminar. Fazer um corte aqui em 3 pra gente puxar a carta. Carta Cavaleiro de Ouros. Eu trouxe o Cavaleiro de Ouros recentemente numa leitura. E o Cavaleiro de Ouros, ele, em alguns decks, tem um deck que eu gosto muito, que é o Videntes da Luz, ele vai andando e vai caindo no caminho as prosperidades que ele traz, tá certo? Então, o que é que acontece? E quando ele tá muito positivo, é porque ele tá trazendo para você uma notícia de algo que vai ser muito bom do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de prosperidade para você. O conselho que eu dou para quem tá no quartzo rosa é o seguinte: cuidado com a pessoa com quem você quer se relacionar. Você não pode se relacionar com essa pessoa que o tempo todo não pensa em construir nada. E isso é um conselho muito pesado, porque a minha intuição veio automaticamente isso. Veio esse entendimento de que, olha, cuidado com quem você está querendo começar esse seu relacionamento. Porque você talvez esteja começando agora, querendo começar agora um relacionamento com uma pessoa que, na verdade, ela não está preocupada em construir nada. Ela não está preocupada se vai construir um casamento sólido, um patrimônio, se vai ter um veículo para os dois, se vai ter uma casa, se vai construir um apartamento, se vai preparar uma festa de casamento. Não está preocupado com nada disso. É aquela pessoa que está preocupada apenas em gastar, em ter. A minha percepção sobre esse grupo do quartzo rosa é essa. Que você precisa ter cuidado na hora de escolher. Porque essa pessoa que você está querendo não é futuro. Não dá futuro. Porque o Cavaleiro de Ouros, ele tem, infelizmente, essa perspectiva. Dependendo do deck que ele é ilustrado, ele traz essa possibilidade, sabe? De ser aquele que leva as riquezas e as riquezas vão caindo. Ele pode ser aquele que vem trazendo uma riqueza para você, que vem trazendo uma prosperidade, sabe? Mas aí cabe a você ter o equilíbrio de fazer o julgamento correto daquilo que está vindo para você. Observe antes, porque a minha intuição me traz que pessoas que escolheram o quartzo rosa estão optando por alguém que é aquela pessoa que não tem futuro, que não quer construir nada, que só quer gastar, que só quer gastar, só quer gastar. Eu vou te dar um conselho. Quando você for se relacionar com alguém e essa pessoa virar para você e disser para você que sair e se divertir é mais importante do que juntar recursos para construir uma casa, corra dessa pessoa. Mas corra. Corra, eu digo isso sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Corra. Porque uma pessoa que quer construir uma casa, que quer construir uma vida com você, ela sabe que ela vai plantar, que ela vai se esforçar, que ela vai construir tudo. E quando o patrimônio estiver pronto, vocês vão poder sair, vocês vão poder viajar, vocês vão fazer tudo aquilo que vocês amariam fazer e que vocês amarão fazer juntos. Mas primeiro vocês vão construir, tá certo? Recado pesado para essa turma, viu? Recado pesado. Vamos agora para quem escolheu ametista. Toda vez que faço ametista, eu me lembro daquela música. Minha pedra ametista. Não sei cantar. Qualquer dia desses eu vou botar essa música bem alta aqui para ouvir, né? Só não dá para tocar aqui, porque senão a gente sabe que leva um strikezinho aqui da plataforma, né, do YouTube. Vamos lá. Vamos embaralhar mais um pouco para abrir aqui. Eita, saiu 2. Não vou considerar. Quando sai muito assim, só é uma, não dá para considerar, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Povo do ametista. Vamos ver qual foi o conselho. Conselho, 2 de paus. 2 de paus. 2 de paus,
ele é uma carta que é muito interessante. Eu vou pegar ela aqui nesse deck Videntes da Luz, que eu acho muito interessante, porque a ilustração que ela traz diz muito do que eu quero dizer para você, certo? Esse ilustrador que fez, essa pessoa que fez a ilustração, né, que eu não sei exatamente quem foi a pessoa que fez a ilustração, foi muito feliz nesse processo, porque o 2 de paus é aquela pessoa que faz muitos planos, né, de conquistar as coisas, mas ela termina aqui, achei, 2 de paus. Pronto, ela faz muitas, vê como é interessante. A pessoa tá aqui, sentada, olhando para o horizonte, tem planos, tem desejos, tem anseios, mas ela se apega numa realização base, numa realização tão segura que ela esquece de observar os planos e sonhos que ela teria, né? Que é mais ou menos o que tem aqui. Você vê uma escolha segura, né? Ali dentro do cercado, do lugar seguro, né? E você tem uma estrela lá na frente apontando para coisas melhores que poderiam ter, para sonhos que se tem e que não consegue. E aí o que é que eu quero dizer para você? É o seguinte, você não pode pensar, sonhar com alguém que você queira tanto, com um amor que você queira tanto, olhando para esse amor de dentro da janela. Você precisa ganhar o mundo, você precisa sair. Para mim, esse é um convite. Ah, Felipe, qual o conselho que as cartas me dão para eu encontrar um grande amor? Quer um conselho para encontrar um grande amor na sua vida? Quer um conselho de verdade? Sai desse lugar que você tá. Sai dentro de casa, vai pra rua, vai passear, vai ver gente. Vai percorrer teus sonhos, vai fazer uma viagem, vai andar. Às vezes a gente quer um amor, mas a gente fica dentro de casa. Não tem como encontrar um amor dentro de casa. Para a ametista, pro pessoal que escolheu a ametista, o conselho é: sai da caverna, pode sair. Vê até uma música, um hino. Deus não vai te desamparar. Eu gosto dessa música, por incrível que pareça. É de Alice Maciel, já me lembro. Essa música é bonita. Às vezes a gente precisa sair. Lembrei do mito das cavernas de Platão. Estavam todos lá dentro. Um saiu, viu o mundo, voltou, eles ficaram ali dizendo que não, porque eles só acreditavam nas sombras. Às vezes você está dentro de uma caverna, você está escondido ali, olhando os sonhos passarem, olhando a vida passar. Você está preso a realizações seguras, porque ali é teu lugar seguro, mas você precisa sair do seu lugar seguro. Você precisa romper essa bolha para poder encontrar um grande amor para sua vida. Então o conselho para você que escolheu a ametista é: qual o conselho para conseguir um grande amor? Qual o conselho amoroso que o tarô dá para mim é: olha, sai daí. Vai percorrer teus sonhos. Vai procurar novas conquistas. Não fica apenas no lugar estável, no lugar seguro. Ficar no lugar seguro é bom, mas ficar no lugar seguro dá consequências. E as consequências é que a novidade nunca vai chegar. É que o amor nunca vai chegar enquanto você estiver aí dentro. E pesado, mas importante. Cristal. Para quem escolheu cristal, vamos procurar a cartinha. Para quem escolheu cristal, vamos lá. Devagarzinho aqui. Vamos escolher aqui. Quem escolheu cristal, vai se concentrando aí, viu? Que vai vir um conselho amoroso para você. Enquanto se concentra, curte o vídeo. Vamos embaralhar mais um pouco para... Eita, saiu aqui. 6 de espadas. 6 de espadas é uma das cartas mais tensas do tarô. Por quê? Porque o 6 de espadas é aquela carta que fala sobre o controle das emoções, sobre o nosso caminho, né? Eu vou pegar aqui para você, no 6 de espadas, do tarô de Waite, que eu acho... Pronto, tá logo aqui. Ótimo, que foi rápido. Eu quero te mostrar, porque ela aqui, pra mim, ela é a ilustração mais legal. No Aura Pura é bem legal, que são as espadas de São Jorge fincadas no chão, né? Mas o 6 de espadas, no tarô de Waite, é bastante pesado, porque a pessoa tá dentro de um barco
indo rumo a um novo caminho, só que o barco está todo espetado pelas espadas. Porque a pessoa segue para um novo rumo carregado das dores e traumas passados. O conselho que eu dou para quem escolheu o cristal foi o seguinte: você nunca conseguirá um novo amor enquanto você for em busca de um novo amor, levando com você todos os traumas e dores do passado. Ou você se cura, ou você não vai conseguir um novo amor. Pesado, né? Na verdade, bastante pesado. Bastante pesado. Por quê? Porque se você for examinar direitinho, esse é um dos conselhos que pegou de cheio. Pegou de cheio. Porque como é que eu vou para um novo amor se eu não me curei do passado? Às vezes você acabou de sair de um relacionamento abusivo. Às vezes você acabou de sair de um relacionamento que lhe custou muito mais do que lhe trouxe de lucros. Às vezes você saiu de situações de agressão, de várias coisas, e aí você fica naquela. Eu lembro que eu aconselhei uma vez um casal, certo? Normalmente eu não gosto muito de aconselhar casais. E vou dizer por que eu não gosto muito de aconselhar casais. Porque nem sempre as pessoas estão prontas para receberem o conselho que é dado. Eu gosto de aconselhar casais quando o casal chega, os dois. Não só, às vezes é a esposa que chega com o marido, eu quero que você dê um conselho pro meu marido nas pressas. Ou o marido que chega e dá um conselho pra mulher, ou o marido chegou dizendo pro outro marido, ou a mulher que chegou dizendo pra outra mulher, enfim, a diversidade tá aí. E aí, eu não gosto muito, porque nem sempre o outro está pronto para ouvir. Por exemplo, teve um casal que se aconselhou comigo faz muito tempo isso, não foi agora não, faz uns 5 anos mais ou menos. E ela chegou para mim reclamando dele e tal, e ele chegou para mim dizendo que ela não, porque ela foi reclamar com os pais, aí eu fui e disse, tá, mas vamos entender o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Ele tinha falado mais alto com ela. E ela realmente confessou que ele não tinha gritado, ele só tinha falado um pouco mais alto. Só que ela tinha saído de um relacionamento em que ela tinha passado por situações de agressão. Entendeu? E aí, quando ela chegou nesse novo relacionamento, quando ele falou um pouco mais alto com ela, que ele só disse a ela, e na verdade ele ainda confessou e ela entendeu, e ela disse pra mim que realmente tinha sido isso, mas ela queria conversar porque ela queria entender o que estava acontecendo. Eu não sou terapeuta, eu não faço terapia de casal. Eu fiz uma leitura do tarô, e quando eu vi a leitura do tarô, eu vi que existia, que a carta que saiu foi o 6 de espadas, e eu vi que tinha alguma coisa. Então, no caminho da conversa, eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? E aí ela me contou isso, por isso que eu tô falando pra vocês não pensarem que eu tava fazendo terapia. Não, atendi o casal pediu pra fazer um atendimento pros dois pra dar um aconselhamento espiritual sobre aquilo dali, né? Um aconselhamento energético, um aconselhamento através das cartas. E aí ela me falou, ela disse, não, ele não gritou comigo com grosseria, ele só falou mais alto porque ele tava mais longe. E aí, no calor ali, eu me lembrei das dores que tinham acontecido porque ela tinha passado por uma situação de agressão, não tinha procurado uma terapia, não tinha procurado um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta para poder tratar essas dores antes de iniciar um novo relacionamento ou até mesmo tratar durante o novo relacionamento. E aí essas dores se manifestaram. Uma hora vai se manifestar. Então, o conselho que eu dou para quem escolheu o cristal foi: vá para uma terapia, procure se curar. Cure o seu coração, cure suas lembranças, cure suas emoções antes de entrar num novo relacionamento. Senão, o novo relacionamento vai sofrer muito e corre grande risco de acabar. Ah, Felipe, mas eu já estou num relacionamento. Vai para terapia. Pode ir. Vá tranquila. Vá tranquila. Ninguém é igual ao outro. Todos nós temos um DNA diferente. Tanto é que até hoje ninguém nunca conseguiu clonar ninguém.
Porque Deus, o universo, enfim, como você acreditar, para mim eu acredito em Deus, Deus na sua magnitude, quando criou o homem, ele criou cada um de nós com um DNA. Até irmãos gêmeos têm o DNA diferente. Tem alguma coisinha que é diferente. Porque nós temos um registro diferente. As nossas impressões digitais são diferentes, sabe? Uma das outras. Porque nós somos diferentes. Então não adianta você colocar sobre um que está vindo agora a culpa do que o outro trouxe lá atrás. Sabe? Por isso que se curar nas emoções é o caminho. O conselho que eu dou para você é cure-se antes de começar um novo relacionamento. E se você já está num novo relacionamento e não conseguiu curar o passado, vá para uma terapia e procure se curar. Pesado esse conselho. Vamos para a Amazonita. Conselho da Amazonita agora. Para quem escolheu a Amazonita. Vamos ver aqui. Esses decks que são mais inspirados em Marcélia, que tem os símbolos em si, eu gosto de trazer um outro deck junto, porque o que é que acontece? Você consegue ter uma leitura mais clara, né? Mais intuitiva para você que está indo por esse caminho do conselho em si, né? Como a gente vem fazendo aqui, a gente faz a leitura e traz. Então, quando eu trago outro deck, eu tirei uma, por exemplo, a sacerdotisa aqui, no tarô de Marcélia, de Waite e de outros, ela aparece, mas quando eu quero ver um arcano menor, por exemplo, ele pode vir, cadê? Deixa eu achar um arcano menor aqui para vocês. Aqui, pronto, por exemplo, o 8 de ouros, ele pode vir assim, ilustrado num deck desse, fica mais legal para você entender, mais fácil para você entender, do que eu trazendo um deck mais tradicional, como o de Marcélia, que são só os símbolos em si, né? E esse daqui, o Aura Pura, ele tem um pouquinho dessa pegada, mas assim, por isso que eu tô trazendo outro, tá bom? Mas vamos para a Amazonita, né? Vamos lá. Vamos ver qual o conselho amoroso que está sendo trazido aqui para quem escolheu a Amazonita. Eita, menino, tem muito conselho querendo aqui, viu? Porque vieram várias cartas. Eu vou embaralhar novamente. Que ó, chegou o baralho e ficou todo bagunçadinho aqui. Menino, o pessoal da Amazonita tá ansioso pelo recado mesmo, né? Tá ansioso demais? Me segue. Vamos lá. Eu gosto de embaralhar bem, porque aí a gente tem uma visão mais ampla, né, das cartas, porque elas realmente embaralham e tal. Eu gosto. Eu normalmente não tenho. Tem alguns autores que dizem, embaralhe tantas vezes. Não sei o que. Ao longo desses anos, né, são 10 anos já nessa trajetória. É pouco tempo, né? Tem gente que tem muito mais. Mas nesse tempo eu gosto mais de só embaralhar mesmo. Pronto. Aqui, 8 de ouros. Engraçado que... Veja que coincidência. Eu falando, deixa eu procurar um arcano menor, deixa eu procurar um arcano menor, deixa eu procurar um arcano menor. Aí eu procurei aqui para achar e veio o 8 de ouros. E aqui, 8 de ouros também. Terminou vindo, né? Coincidência boa. Mas o 8 de ouros, ele tem uma característica muito interessante, que eu vou pegar para você também no tarô de Waite, que eu quero te dar esse conselho de uma forma... Aqui tá logo em cima. Bem sistemática. O 8 de ouros vamos dizer assim, a carta da repetição. Da repetição de padrão. Olha como ele tá aqui, ó. O 8 de ouros. Tudo repetidinho igual. Ela tá sentada aqui e aqui tudo repetido igual. Veja. Eu trouxe outros decks mais ilustrados para você entendesse o 8 de ouros. 8 de ouros fala sobre o seguinte, e é uma coisa que eu quero trazer para você como conselho, você que escolheu a Amazonita, porque é algo muito interessante. Você que escolheu a Amazonita é aquela pessoa que já quebrou tanto a cara, porque toda vez que você tem um relacionamento e o relacionamento termina acontecendo a mesma coisa. Ou você é traída, ou você acaba rapidamente,
Ou você não se sente amada, ou você ama demais e não é amada, ou você ama de menos, ou você enjoa rápido. Mas sabe por que tudo isso acontece? Porque você criou uma fórmula do amor e você resolveu aplicar em todas as pessoas essa fórmula. E você repete o mesmo padrão. Vocês lembram que, eu não sei, quem acompanha sempre aqui o canal sabe que vira e mexe eu gosto de falar o seguinte. Estruturas novas só podem ser construídas quando a gente derruba a estrutura antiga. Quando a gente faz as mesmas coisas, é a certeza de que nós vamos ter as mesmas respostas. Teve um testemunho que uma amiga minha contou uma vez, de que ela sempre arrumava o mesmo tipo padrão de rapaz. Era sempre o menininho, branquinho, que gostava de usar aqueles shorts de linho, tons pastéis, camisa de meia, né, camisa de algodão, normal, t-shirt, parará, 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 cabelo lisinho, cortadinho, com topete. E ela sempre arrumava esses meninos do mesmo jeito, e ela sempre quebrava a cara. Aí eu conversei com ela e disse, mas por que tu sempre arruma esses meninos? É porque eu sempre busco no mesmo lugar. Então ela só ia para o mesmo ciclo de convivência, ela só ia para os mesmos tipos de lugares, e ela, desculpem-me, ela se vestia do mesmo jeito, ela escutava o mesmo tipo de música, então ela criou um padrão. E nesse padrão só vinha esse tipo de pessoa. E com isso ela foi colecionando pessoas iguais, porque aí ela podia dizer, né, homem é tudo igual, só muda de endereço. Homem é feito biscoito, vai um e vem 18. Realmente, vai sempre ser tudo igual, mudando apenas de endereço. Por quê? Porque você só está procurando igual. Você criou uma fórmula e você só faz replicar a fórmula. Por exemplo, você sempre vai naquele mesmo lugar, naquele mesmo barzinho, com aquelas mesmas pessoas. Então você sempre vai ter aquele tipo de pessoa. É a energia que você coloca. Por exemplo, tem muita gente que procura relacionamento em aplicativo. Eu não tenho nada contra aplicativo não, gente. Pelo amor de Deus, não tenho nada contra nada. Mas eu tô dizendo o seguinte, se você não quer que venham pessoas que tenham essa mesma energia, você precisa sair daquele lugar. Você precisa sair do aplicativo. Tem uma amiga minha que ela, toda vez que ela se relaciona com gente do Badu. É uma rede social que tem aí. Eu nunca fiz um perfil lá. Mas ela disse, porque fulano do... Tal. E quando ela foi ver, ela sempre se relacionava com pessoas do mesmo jeito. Que iam lá, tinham uma noite com ela e de repente faziam de tudo pra ter a primeira noite. Depois que tinham a primeira noite, sumiam. Eu disse a ela, por que tu não troca o caminho? Porque às vezes você tá repetindo o mesmo padrão. Então esse conselho é pra você. O conselho amoroso que eu tenho pra você hoje é o seguinte, não repita os mesmos padrões. Se você continuar repetindo o mesmo padrão, você nunca vai encontrar uma pessoa que realmente vale a pena na sua vida. Vejam como foi interessante esse conselho. Dessas cartas, nessa sequência que foi aberta, vejam como foi interessante. Todas elas tiveram uma correlação, meio que uma ideia de, olha, um conselho geral aqui pro amor, não fica muito trocando de parceiro ou de parceira simplesmente pelo fato de colecionar essas pessoas na sua vida. Sai um pouco, não se relaciona com gente que não tenha futuro, que não queira construir um futuro próspero com você. Sai da tua casa, vai passear, não repete os mesmos padrões, não deixa que as emoções, que os sentimentos, que as dores do passado interfiram nas tuas decisões, no caminho que você quer percorrer. Então, foi uma leitura bem intensa para você. Então tá aí os conselhos. Tem 5 conselhos diferentes para 5 grupos diferentes. Se identifique, olhe e depois com calma assista a todos os conselhos, que eu tenho certeza que você vai conseguir o amor da sua vida ou firmar o amor da sua vida a partir de agora. Um beijo. Não esquece de seguir, curtir, compartilhar. Manda esse vídeo para tua amiga que tá precisando de um amor. Manda pro teu amigo que tá precisando de amor. Tá precisando aí, tá lá, triste pelos cantos. Teve dia dos namorados aí, né? Teve gente que ficou sem presente
Para ano que vem você ter um presente. Ter presente para gastar e para receber também, né? Um beijo e até a próxima.